Então, bom dia, bom dia, bom dia. 31 de agosto, último dia do mês de agosto de 2020, né? Esse ano tão histórico. Independente de ter acontecido tudo que aconteceu do Covid, era um ano histórico de qualquer maneira. O início de uma década, as primeiras mentorias, para quem já acompanha aqui a gente há um tempo, já tinha me programado para fazer o desafio da década, pensando o seguinte: daqui 10 anos, aonde você quer estar? Imagina quantos anos você vai ter. Imagina que situação você quer ter de liberdade, de tempo, de dinheiro, de estilo de vida, de saúde, de PIN no plano de marketing. Quando você começa a pensar um pouquinho médio prazo, né? Porque nem é longo prazo assim, 10 anos, né? Você pensa, se 10 anos vão passar de qualquer jeito. Mas se você fizer um trabalho focado 10 anos, se um plano de 90 dias já faz uma diferença na nossa vida, imagina um 10 anos. Então, eu fiz com o Luca o desafio da década, sentamos juntos no finalzinho ali de dezembro, decidimos o que nós queríamos nos ter uma transformação em uma década. Colocamos padrões altos no nível onde a gente queria estar. E quando eu digo padrões altos, gosto de deixar claro aqui que não quer dizer dinheiro. Muita gente pensa que padrão alto é você querer ter, nossa senhora, vai estar morando numa mansão de 20 quartos, com uma Ferrari e rodando o mundo sem parar, fazendo nada. Não é isso. Tem muitas pessoas que o que quer transformar em 10 anos está relacionado em várias áreas. Até ontem mesmo estava tendo essa conversa com meu filho, né? Porque ele perguntou se a gente era rico, se a gente era muito rico. E aí eu perguntei para o meu filho, aliás, a melhor maneira de ensinar, se você quiser anotar para você, é fazendo perguntas, né? Porque você só pode ensinar uma pessoa se você entende que nível ela tá, para poder explicar alguma coisa. Então, se alguém te faz uma pergunta e você vai ter que dar um ensinamento, pergunte alguma coisa de volta para você entender realmente como é que está a cabeça daquela pessoa. E aí, realmente, ele perguntou para mim se a gente era muito rico. E eu perguntei para o meu filho, o que é rico para você? O que é muito rico para você? Porque eu também não sabia o que ele ia falar. Meu filho tem 8 anos, João Pedro, e aí ele falou que rico era uma coisa de ter muito dinheiro. Eu falei, filho, a gente é muito rico, porque riqueza, ela não é relacionada só com dinheiro, ela é relacionada com dinheiro também. Eu me considero uma pessoa muito rica, porque riqueza é quando você tem muito de alguma coisa. Você pode ser rico de tempo, você pode ser rico de amor, você pode ser rico de amigos, você pode ser rico de saúde, de família e de dinheiro também. Você se considera uma pessoa muito rica? Aí ele falou sim. Porque ele falou que ele tinha muitos amigos, que ele era muito amado. Então, assim, às vezes, coisas pequenas que você começa a ensinar no dia a dia da sua casa, ou poderia estar falando com o consultor também, a gente tem que saber como tá a cabeça, né? E foi muito engraçado, porque meu filho também falou para mim que estava conversando com um amiguinho dele que disse que dinheiro não era importante. E ele perguntou se eu achava que dinheiro era importante. Gente, olha que incrível, crianças pequenas estão construindo o mindset. Você tem que ensinar a sua criança. Eu falei, filho, o dinheiro ele só não é importante, ele só passa a ser uma coisa que não é boa, não importante, quando ela vira a mais importante de todas. Sim, o dinheiro é importante. Ele é importante quando outras coisas que têm mais valor são tão importantes quanto para você. Então, nunca fale para o seu filho que dinheiro não é importante. Olha só, com a gente desde pequenininho tem essa possibilidade de já estar na Herbalife. Meu mindset era de um jeito, mas quando ele era de um jeito que eu não tinha aquele bom relacionamento de achar que dinheiro é importante, eu não tinha filhos ainda. E mesmo eu e o Lucas, a gente faz treinamentos, conversa o dia todo, ele sempre passa, tá ouvindo treinamento, ele ouve Jim Rohn, ele ouve Mark Hills, porque vai por osmose, onde a gente tá ouvindo, as crianças acabam ouvindo. Meu filho pequeno tem horas de treinamento mais que muitos consultores do nosso grupo, e ele só tem 1 ano. E ele perguntou, por quê? Porque um amiguinho às vezes planta uma ideia e vai saber se ele acredita nessa ideia de que dinheiro não é importante e acaba se sabotando no futuro, no subconsciente por coisas. Então nós vamos falar disso hoje, sempre proteger o nosso mindset. Dinheiro é importante sim, ele só não é mais importante que família, que outros valores que para cada um de nós é importante. Mas não acho que dinheiro não é importante e você não vai ser uma pessoa materialista se você falar isso para o seu filho também não vai ser se você conseguir equilibrar.
E filho, quando eu dei o exemplo do meu, poderia ser um filho de negócio, porque aqui somos uma família. Cada um vem com um tipo de bagagem diferente relacionada a dinheiro, a sucesso, ao trabalho, a maneira correta de ir. Nós temos que todo dia ir educando a nossa mente. Assim como nós educamos uma criança, nossa mente precisa ir para a escola. E eu fico muito feliz de estar aqui toda segunda-feira, porque eu me desenvolvo muito quando eu estou aqui às segundas-feiras. Por quê? Porque, como a gente já cansou de falar, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é um músculo tanto que precisa ser desenvolvido tanto quando você desenvolve seu abdômen ou seu braço ou sua perna quando você faz atividade física. Você tem que fazer sempre para manter o músculo e o corpo torneado. Aqui é a mesma coisa. Nossa mente a gente trabalha todos os dias. Se a gente parar, ela atrofia. Principalmente também nossos sonhos. Então, vamos lá, animadíssima hoje, começando mais um treinamento, mais uma segunda-feira muito especial. Escolhi aqui para falar para vocês, então, por que eu gosto de acordar a segunda às 5h40? Porque eu gosto de repetir para o meu cérebro as coisas que eu quero que ele sempre fixe e considere normal. Eu gosto de repetir para o meu cérebro, principalmente de manhã, que é a hora que ele ainda é uma página em branco, no início da semana, todas aquelas coisas que são fortes, poderosas, para que realmente a minha mente fique na sintonia correta. Passa-se muita coisa na nossa cabeça. Nós somos, o ser humano é um ser cheio de emoções. E às vezes as nossas emoções a gente não consegue controlar tão bem, e entram emoções negativas, emoções que nos remetem a alguma coisa ruim e que, sem querer, acabam por deixar morrendo mesmo os nossos sonhos. Chega uma hora que, para a gente conquistar os nossos sonhos, você pode notar para você pode se considerar uma pessoa positiva, você pode achar que você é acima da média porque você é da Herbalife, você é uma pessoa normal, com altos e baixos. Se você não trabalha o tempo todo para se manter nos altos, pensando positivo e pensando coisas boas, automaticamente a gente volta para as coisas negativas. Não tem jeito. Queria dizer que sim, não é uma coisa que eu inventei, não sou a dona da verdade, mas é o que acontece. Então, a primeira coisa que você precisa é querer lutar por você. E só você pode fazer isso por você. Ninguém mais pode fazer isso por você. Nem Deus pode fazer isso por você. Deus pode te inspirar, mas ele dá o livre-arbítrio para nós fazermos. Ele não anda por nós, ele não fala por nós. Ele não faz por nós, ele nos dá todas as ferramentas e todas as capacidades e todas as habilidades. Então, se nem Deus pode fazer isso por nós, quem mais pode? Só a gente pode. A gente tem tudo que a gente precisa nesse exato momento para realizar qualquer coisa que a gente quiser na nossa vida. Então, é por isso que é muito importante a gente estar sempre colocando o poder dentro de nós, porque nós somos o poder realizador da nossa vida e impacta a vida de todo mundo. Se cada um desse planeta só cuidasse da própria vida, de se melhorar, imagina quanto que o mundo seria um lugar melhor. Então, cuidar da gente mesmo não é uma coisa negativa. Cuidar da gente mesmo não é uma coisa egoísta, nem individualista. Cuidar da gente mesmo primeiro, não é cuidar só da gente, mas a gente ficar como primeiro lugar da nossa vida, é simplesmente ter a coerência correta das coisas para ter mais condições de ajudar outras pessoas. E às vezes ajudar outras pessoas não é nem fazendo por ela, porque a gente inspira muito pelo exemplo. Aliás, a melhor maneira de ensinar os outros é pelo exemplo. Então, realmente lute por você, cuide de você e vamos lá fazer aqui o nosso tema de hoje, né? Vamos falar, logicamente, né, da base de tudo. Praticamente todos os treinamentos a gente tira de Mark Hills, de Jim Rohn. Gosto muito de ouvir Jorge de la Concepción, como eu sempre falo aqui, que usa como base Jim Rohn e Mark Hills. Então, estamos, na verdade, falando de coisas que vieram, no fundo, todas de Jim Rohn, né? Maior filósofo do mundo, considerado uma das maiores sumidades em desenvolvimento pessoal e em capacidade, o que faz a gente realmente se sentir inspirado, se sentir motivado. Então, tenham sempre às segunda-feiras um caderninho, uma caneta, sabe que a gente anota coisas. Eu gosto de andar com um caderninho, eu anoto coisas o dia todo, né? Porque dá pequenas inspirações. Pode ser que você anote coisas do que eu estou falando, e não sei se já aconteceu com vocês de estar em algum treinamento da Herbalife, que quando você está anotando coisas, te dá vontade de fazer coisas, te dá ideia de fazer do negócio. Então, eu sempre tenho nos meus caderninhos da Herbalife, por exemplo, eu estou anotando aqui, aí eu estou lá no treinamento, aí me dá uma ideia de fazer uma coisa para o meu negócio.
eu vou aqui no fundo e eu anoto o treinamento. Depois, quando eu volto de um treinamento, agora a gente volta para nossa própria casa, né? Quando a gente desliga o computador, porque os treinamentos estão em casa, a gente vai, eu olho no final e vejo quais foram as ações. Às vezes coisas simples, números, quando a pessoa fala de fazer, vamos por abrir primeiras linhas, etc. Eu vou colocando pequenas metas para colocar em prática do treinamento. Funciona muito assim comigo. Já faz tempo, é muito importante porque os nossos insights acontecem quando a gente está ali, né? Treinamento bom é aquele que você está muito concentrado e naquele treinamento você anota o treinamento em si e sempre dá alguns insights de coisas que a gente vai agregar no nosso dia a dia que vão levar a gente para o próximo patamar. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Seja suficientemente forte, então, para lutar por você, né? Porque, assim, tudo que você quer, você transformar isso numa ideia, essa ideia virar um pensamento fixo, que você não consegue tirar da sua cabeça, você com certeza conquista, tá? Então, falando sobre o que a gente disse hoje, de como nós somos seres de emoções, e falamos muitas coisas sobre tentar controlar a nossa emoção, eu falo tentar porque na prática nunca vai ser 100%, né? Mas nunca se esqueça, você se torna aquilo que você pensa. Tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes, estamos ouvindo de novo. Eu repito para mim isso sempre. Por quê? Porque sabemos que está tudo aqui no nosso pensamento. Então, nunca se esqueça que você se torna aquilo que você pensa. Então, muito cuidado com tudo que passa pela sua cabeça, né? Só permita entrar na sua cabeça coisas boas, poderosas, que vai trazer mudança de vida para o seu futuro, né? Alimentar os seus sonhos para eles crescerem. Porque o que importa, assim, como eu procuro fazer comigo, aliás, estou falando com vocês coisas que eu pego o treinamento e eu procuro colocar em prática, a maior parte do tempo, nunca é 24 horas, mas a maior parte do tempo, é tentar estar inspirada e motivada. Para quê? Para poder plantar experiências positivas o máximo do tempo possível na minha mente. Por quê? Se for isso que você faz com a sua mente na sua vida, principalmente esse ano no caso, né? Fizemos o desafio da década. Eu já sabia que no desafio da década tinha muita coisa de ação, mas eu sabia que tinha que ter muitas coisas no mental para um outro padrão. Manter o maior tempo possível as coisas corretas na minha mente, porque se eu tiver a maior parte do tempo pensando no que eu quero, eu me torno. Não tem como não ser. Sim, precisa de ação, mas é ação e a mente sempre tem que estar ali acompanhando. Porque se você conseguir deixar a maior parte do tempo a sua mente, as coisas que são positivas, que vão trazer coisas boas para o seu futuro, se você está inspirada, se você está motivada, e você conseguir fazer isso a maior parte do tempo esse ano, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso você pode notar para você que realmente é 100% verdade. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos a maior parte do tempo. Então, se você tem uma meta que você quer muito, você precisa transformar ela numa coisa muito forte para que ela se transforme em uma ideia, um pensamento obsessivo que você simplesmente não consegue tirar da sua cabeça. É basicamente isso, explicando uma coisa teórica na prática. Então, não sei quantas vezes você já conseguiu fazer isso na sua vida, mas juro, se você fizer isso, porque os seus atos vão condizer com esse seu pensamento. Porque não tem como. Pensamento, ele gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Falamos disso várias vezes e essa é a sequência lógica. Então, o ponto número 1 que você tem que anotar para você, ele não é o único importante, mas é modelar o seu mindset. E modelar é o tempo todo, é uma ação contínua que a gente tem que fazer diariamente, várias vezes ao dia. Vá tornando como um hábito, realmente isso vai mudar. Então, as coisas básicas da nossa cabeça é modelar o mindset, ter as nossas metas, uma visão de futuro e trabalhar duro realmente pelo nosso futuro, que só tem um jeito, que é na construção da estrutura do nosso negócio, do nosso volume pessoal, tá? A gente vai falar disso hoje, trabalhar duro com coisas que a gente ouve toda hora, essas que eu tô falando, por exemplo, trabalhe para se qualificar para tudo, coisas que você já viu N vezes na Herbalife, né? Mas que estão relacionadas assim, gente, não desvalorize os pequenos detalhes. Toda vez que a gente tiver aqui uma segunda-feira, nós vamos falar de detalhes. E às vezes as pessoas falam, não vou entrar essa segunda-feira porque já sei, já ouvi, ou já estou motivada, etc. E não é porque sou eu, Priscila, falando, porque não faz diferença para mim. Não que vocês não fazem diferença para mim. Eu quero dizer que entrar aqui faz diferença na vida de cada um de nós. A pessoa mais importante que está nessa mentoria hoje, para mim, sou eu mesma. Olha que loucura.
E para cada um de vocês, a pessoa mais importante tem que ser vocês. Tem que ser querer cuidar da sua mente para impactar a sua semana. Então, assim, não desvalorize esses pequenos detalhes, porque estão ali toda segunda, porque são de graça, né? Porque saiba também, gente, que nada é de graça. Sempre a gente está usando uma parte do nosso tempo para isso. Às vezes a gente vê várias coisas, vou fazer porque é de graça. Nada é de graça, tudo tem um preço. Você entra aqui na mentoria porque ela está disponível, porque é de graça, ou fala, vou assistir depois, porque vai ficar gravada. E aí, às vezes, as pessoas acabam não perdendo parte da vida delas, porque às vezes acaba não assistindo, vai assistir, não é mais segunda, já não é mais de manhã, a semana já foi, um dia foi perdido, e às vezes a gente paga muito caro por coisas pequenas que a gente não faz. Então, na Herbalife, principalmente, que tudo, na vida, né? Mas tudo tá nos pequenos detalhes, a gente aprende muito de Jim Rohn que tudo estão na meia dúzia de coisas. O sucesso das coisas estão em meia dúzia de coisas, mas não são só essas meia dúzias, e sim os detalhes dessa meia dúzia de coisas. É por isso que eu ouço todos os dias alguns mesmos treinamentos. Todos os dias. Por isso que Jim Rohn falava isso, Eduardo Salazar fala isso, Jorge de la Concepción fala isso, e eu ouço todos os dias e parece que os detalhes vão ficando nítidos. Eu vou decorando textos. Eu tenho livros que eu sei decor várias páginas, porque aquele que é o mais importante, ou aqueles 2 ou 3, tenha o seu livro preferido, aquele que você lê muito, aquele que você sabe de cor, várias coisas. É impressionante. Então, e essa meia dúzia de coisas juntas é que trazem um resultado, tá? Não adianta ser algumas, são todas. Então, vamos lá. Para se chegar a presidente, né, já que aqui é um treinamento da Herbalife, nós temos que construir um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, que eu já falei aqui várias vezes para vocês, que ele é feito de 6 peças. A maioria de nós já tem essas 6 peças. Se você tem um tempo mais de negócio, ou já conhece essas peças. A questão é que elas precisam estar encaixadas perfeitamente. E é por isso que a gente ouve em muitos treinamentos que o segredo do sucesso está nos detalhes, que a gente não pode se perder nos detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer as peças se encaixarem. Não adianta só existir a ideia na sua cabeça do que são, né? É como emagrecer. Todo mundo sabe como emagrecer. A maioria de vocês, assim, pessoas que não estão na Herbalife, muita gente já sabe como emagrecer. E as que estão na Herbalife sabem principalmente como é que faz para emagrecer. O que tem que comer, o que não tem que comer, como toma os produtos. E o que faz diferença? Os detalhes para o resultado final. Então, não importa o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Como diria Jim Rohn, aquele que lê, aquele que pode ver e aquele que é cego, se não lê, dá o mesmo resultado. Então, tanto faz, é como se você fosse cego, vamos dizer assim. Então, aqui é a mesma coisa, hoje a gente vai repetir a meia dúzia de coisas das 6 peças da Herbalife, que realmente é incrível para a gente ver que nível a gente está, como a gente pode aprimorar essas peças, tá? Então, vamos lá. Elas, lembrando que elas têm que encaixar perfeitamente, significa que o quê? Que todas elas nós temos que prestar atenção nos detalhes delas diariamente, todos os dias. Não existe... essa daqui já sei, já fiz, já sabe. Não, eu trabalho nas minhas peças todos os dias. Já cheguei a presidente, quero continuar a crescer no plano de marketing. Continuo cuidando dessas peças. Então, cada um de nós está competindo e melhorando a si mesmo e cuidando das suas peças. Então, a peça número 1, já falamos tantas vezes aqui, mas vamos repetir com esses pequenos detalhes. É óbvio que não tem como falar, é o resultado com os produtos. Mas quando a gente fala resultado com os produtos, a gente está querendo dizer na imagem. A nossa imagem não é a imagem de simplesmente estar em forma, não é a imagem de você achar que você precisa ser six-pack, porque agora se você não tiver todos os gominhos da barriga, ou a mulher tem que ter o corpo perfeito, sem nenhuma celulite para ter seu melhor resultado. Não é isso, tá? Então, o que significa a sua imagem? Pode anotar para você. A sua imagem, primeiro de tudo, é você se tornar a sua melhor versão. Você chegar à melhor versão de si mesmo. Você não está competindo com outras pessoas, nem da internet, nem da Herbalife, nem da sua família, nem dos seus amigos. Você está melhorando a si mesmo. Isso é chegar à sua melhor versão. Então, é a sua melhor versão fisicamente, é a sua melhor versão da sua saúde,
porque cada um aqui sabe o nível que está de saúde e de energia e de disposição. É lógico, fisicamente também, mas a sua melhor versão é a sua melhor versão da sua atitude. Então, quando a gente fala imagem, é um contexto, é a sua melhor versão de você. Você querer melhorar diariamente, você querer se transformar. Quando eu comecei o treinamento aqui hoje, a primeira coisa que eu falei foi: lute por você. Ninguém vai poder querer fazer você ter vontade de se melhorar, chegar na sua melhor versão, que não seja você mesmo. Por mais que eu fale várias coisas aqui. Então, você querer se melhorar é muito simples. É você acaba esse treinamento aqui, aí você vai para o espelho, olha para o espelho e vê se você gosta do que você está vendo por dentro e por fora. O que você pode melhorar da sua imagem por fora e de quem você é e quem você está sendo no seu dia a dia, das suas atitudes e da sua maneira de ser. Isso é chegar à sua melhor versão. Cada um aqui tem um ponto fraco, cada um aqui tem um ponto forte, cada um aqui tem seus defeitos e isso é que nos torna maravilhosos. E graças a Deus, né? Porque assim a gente pode ir para a melhor versão. Se fôssemos já perfeito, não teríamos como melhorar. Então, isso é se tornar a melhor versão. Quando alguém fala para você ter resultado, você tem que se melhorar, né? E perceber se você está com a sua imagem correta. E a imagem correta não é relacionada só com o produto, a imagem correta de negócio, como uma pessoa melhor, como um exemplo de líder, de ser humano, de empreendedor, de dono do negócio da Herbalife, de estar dentro da empresa com a melhor nutrição do mundo, que cuida do corpo e da saúde. Então, isso é chegar na sua melhor versão. Então, cada um aqui tem já um belo trabalho para cuidar só da primeira pecinha. Concorda comigo, gente? Sempre dá para melhorar o número 1? Sim, né? A gente está sempre em melhoria. Peça número 2. Se tornar obcecado pelas suas metas. Eu acabei já de falar aqui sobre o obcecado, né? Que é quando você tem uma meta que você consegue pensar suficientemente forte para transformar essa meta em ideia, que vai se tornar um pensamento fixo que você simplesmente não consegue tirar da sua cabeça. Isso é uma obsessão. Obsessão é coisa ruim? Depende pelo que eu sou obcecado. Obcecado é você ter uma meta que você não tem dúvida que vai se tornar realidade. Você pode não saber o caminho exato. Não tem nada errado em você ser obstinado. Obcecado não é uma coisa ruim, tá? Só para explicar isso para vocês. É você ter uma meta que você não tem dúvida que vai se realizar. É ter muita fé em alguma coisa. Então, obsessão não é uma coisa ruim. Muita gente associa a palavra fé com coisa boa. Obsessão com coisa ruim. E fé não está só relacionada à parte religiosa e espiritual. Ter fé e acreditar é em tudo. Em várias áreas, também a área espiritual, mas não é somente nela. Então, metas são seus sonhos mais loucos que tem data certa para acontecer, que você decide que tem data certa. Qual é a diferença de uma criança que tem uma meta e que tem um sonho, né? Qual a diferença do sonho da criança? A criança quer voar, a criança quer ser o super-homem, a criança quer ser o astronauta, quer ser jogador de futebol. A criança tem sonhos que não necessariamente vão se realizar e que ela também, caso não fosse voar, né, fosse um sonho que fosse com possibilidade real, né, de uma coisa que exista, já que alguém já conquistou, ela não teria uma meta com uma data planejada para acontecer. A partir do momento que a criança vai crescendo, que ela sabe que essa meta, esse sonho pode se tornar real, dependendo de como ela alimenta a mente dela, ela mesma já se bloqueia ou não, ou ela coloca a meta e vai. Então, realmente, é você saber colocar a data certa para acontecer. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não existe meta inatingível. Não existe. Não existe sonho que é muito difícil ou sonho que é muito fácil. Existe o que você acredita. Se você aqui entrou na Herbalife, tem sonho de crescer no plano de marketing, isso tem a ver com você se tornar um grande líder, pode notar, o líder é alguém que é visionário, entende essa parte das metas. Isso é muito importante de estar firme dentro de você, porque um grande líder sabe que qualquer meta pode ser realizada. A única coisa que pode tornar ela difícil é a sua mente. Então, as suas metas têm que ser o seu combustível. Você tem que não deixar os seus sonhos se atrofiarem ou morrerem por falta de comida, vamos dizer assim. Você tem que alimentar os seus sonhos todos os dias. Ele só fica mais forte, ele só vai se tornando... Você só vai passando a acreditar de verdade no seu sonho porque você alimenta ele. E um sonho, ele só é difícil na sua cabeça de acontecer ou não por falta de alimento. Alimente seus sonhos todos os dias, até que a sua mente comece a ver, puxa, eu quero mesmo. Ele vai começando a tomar forma, ele vai ficando forte.
Porque você vai dando comida para ele, vai alimentando ele, e aí a sua mente começa a acreditar que você pode conquistar. Então, é você que transforma esse sonho em fácil ou difícil, tá? Então, e aí como é que você faz esse sonho realmente ir se tornando realidade? Porque já que é uma meta, às vezes pode ser uma coisa que está totalmente fora da sua realidade hoje, né? Simples, né? Do tipo que você não consegue pensar em outra coisa. Quando a gente pensa muito em uma coisa, ela vai se tornando real, ela vai fazendo parte da nossa vida. Por exemplo, vamos supor que o seu sonho tem a ver com a parte de ter riqueza financeira, tá? Vamos supor que seja um dos seus sonhos. Vou escolher um sonho material aqui para ficar mais fácil a explicação. Esse é um dos seus sonhos. Tem a ver com uma situação X financeira. Seja ela um ganho por mês X, seja ela uma renda passiva X, seja ela uma quantidade X ali investido, não sei. Vamos supor que você tem uma meta financeira X. Essa é a meta. Às vezes ela vira um sonho distante, por quê? Porque na prática, o que você pensa o tempo todo, 24 horas, talvez seja pagar contas ou dívidas, ou esteja numa situação muito forte de sobrevivência. Quando você alimenta mais a sua sobrevivência, as suas contas, ou as suas dívidas, ou a sua situação financeira difícil, você está enfraquecendo a sua meta financeiramente positiva. Faz sentido para vocês? Por quê? Porque é difícil? Não, porque você pensa muito mais nessa do que nessa. Essa passa a ser a sua realidade. Então, isso eu poderia dar exemplo com qualquer uma das opções de metas. Eu escolhi a financeira, poderia ser que às vezes é uma situação de saúde, tem gente que quer muito ter saúde, ter energia, ter disposição, mas só pensa em doença, só fala de remédio, não sei o quê. Tem várias situações. Eu expliquei uma especificamente que é financeira. Então, se você escolheu que 2020 ia ser seu ano, só que você só fica vendo todo mundo que está falindo, todas as empresas que estão fechando, todo mundo que está morrendo de Covid, quantos infectados tem na sua cidade, você está enfraquecendo o seu objetivo de 2020, porque você está focando em tudo que ajuda a atrapalhar o pensamento desse sonho. Ao passo que você poderia, já que você decidiu que 2020 é seu ano, você deveria estar alimentando o seu cérebro só com as pessoas que mais estão crescendo na crise. E tem tanta empresa que cresceu muito mais na crise, 2, 3 vezes mais, e você poderia estar só vendo isso, porque aí a sua mente, você está o quê? Fortalecendo sua mente, você está validando o seu sonho. Nossa, 2020, olha o que a pandemia fez com esse segmento, esse. Não só de pessoas da Herbalife, que nós estamos realmente assistindo, de camarote, o maior crescimento da Herbalife da história. Então, se você decidiu que 2020 é o seu ano, por que não focar só nas pessoas que estão crescendo da Herbalife? E essas que estão crescendo, cresceram como nunca se cresceu na história. A quantidade de novos presidentes, a quantidade de novos 15K, de 20K, 30K, de PINs que nunca existiram, né? Ter 7 chairmans em qualificação fechando esse mês, que nunca existiu na história da Herbalife, já seriam suficientes. Agora, fora tudo isso, você podia falar, mas é nos Estados Unidos. Olha quantas empresas estão crescendo aqui. Brasileiras, só brasileiras que nem estão fora do Brasil. Você poderia pegar, sei lá, Magazine Luiza, tem N segmentos crescendo na pandemia, N opções crescendo. E aí você poderia pegar essas opções, fortalecer e fazer acontecer. Não estou dizendo que aqui você não está pensando positivo, que você está enfraquecendo sua mente. Estou dando exemplos de como a gente faz para fortalecer mais a nossa mente. Só isso que eu estou dizendo. E só para terminar essa parte, tá? As duas empresas que mais estão crescendo em ações e têm mais chance de valorizar esse ano, as duas estão relacionadas com o varejo, que é tanto o grupo que é o Ponto Frio, que envolve algumas outras lojas de vendas online, e a Magazine Luiza, e a explicação dos melhores especialistas em tendência de mercado, a explicação deles é o quê? Porque essas empresas já estavam adaptadas, muito adaptadas e fortes para a venda e o trabalho online. Essa foi a explicação. Coisas que a gente ouve aqui da Herbalife. É uma tendência, anota para você. Você precisa saber e se fortalecer tudo online, o seu fluxo online, mais do que já falamos aqui, e só pensar nisso e estar focado que 1 mais 1 são 4 quando você quer, não são 2, porque é o poder da multiplicação. Se você entende isso, fortalece a sua meta nisso, você entende que nunca se teve tanto potencial de crescer. E você fortalecendo o seu sonho todos os dias, que está muito aqui na sua cabeça, as coisas vão acontecer para você. Simples assim, quando você se torna obcecado pelas suas metas. A semana passada eu fiz a mentoria de terça-feira
para o grupo do Márcio, Viana e da Natália, na verdade o grupo grande de São Paulo tem lá, tinha até mais presidentes juntos, mas eu fiz a mentoria para eles e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei lá, se você participou, você entende que quanto mais a gente faz, melhor. Não porque não é do nosso grupo, que se eu coloquei lá, a gente participa. Participe o máximo que você puder de tudo. E aí eu coloquei aquele vídeo que eu já coloquei aqui para vocês. Aquele do passe de bola de basquete. Aquela propaganda, né? Da bola de basquete, que tem o grupo preto, que tem o time branco e fazem os passes de bola. Quem assiste todas as mentorias já participou deles. Ou seja, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando você está focado na solução, não tem como você focar no problema. Quando você está focado na oportunidade, não dá para você focar em dificuldade. E é só isso. Ah, Priscila, até parece que é fácil. Não dá para pensar duas coisas ao mesmo tempo. Você pode achar que dá, caso você seja mulher, acha que fazemos muitas coisas ao mesmo tempo? Sim, podemos até fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, não conseguimos pensar mais de uma coisa. Você decide o que você coloca na sua mente aquele tempo. Não tem como um pensamento ocupar o mesmo lugar no espaço e a parte energética ao mesmo tempo. Então, você tem que decidir. Entrou na mentoria, assiste a mentoria, foca só na mentoria, pega o papel, pega o caderno, anota. Foi falar com o cliente, esteja lá. Sabe que a maior característica dos bilionários, aliás, adoro esse livro, Bilionários, né? Bilionários que eles vivem o presente. Quando eles estão com você, eles estão 100% com você. Essa é a característica de todos eles. Então você fala, mas eu sou muito ocupada, mas eu não tenho tempo. Não é verdade, porque as pessoas mais ocupadas, às vezes mais importantes, quando elas estão ali, elas estão ali. Faça uma coisa, depois faça outra coisa, depois faça outra coisa. Mesmo se você achar que não vai dar conta de tudo, vai dar, porque se você fizer uma coisa bem feita olhando ali, ela vai acabar mais rápido. Você termina rápido essa, depois essa, e assim você vai fazer uma sincronia de coisas e realmente vai ser incrível, tá? Então, voltando aqui, esteja obcecado com os seus sonhos, né? Alimente seus sonhos todos os dias, não importa o que aconteça, porque do tipo que você não consegue pensar outra coisa. Como eu falei, não tem como pensar outra coisa. Se você quer muito mudar a sua vida em 2020, entendeu que o veículo Herbalife, porque uma coisa não diz que Herbalife é a sua única fonte de renda, tá? Não diz que Herbalife é a única coisa que você pode fazer, mas Herbalife pode ser a única coisa que você quer viver. Quer viver só de Herbalife, quer viver só de royalties, quer poder ter tempo livre. É como você faz. Então, se você quer, dê um jeito de colocar a Herbalife, se não como a única coisa, porque eu sei que as pessoas têm outra atividade, mas como a que você dedica mais tempo e energia. Porque não tem como você querer que essa coisa aqui dê mais certo se você dá mais foco para outra. Não tem como. Não tem como mesmo se você falar que a sua vida ela é complicada, se você falar que você tem que abraçar o mundo, fazer muitas coisas, acredite em mim. Foco é uma questão de hábito. Não importa como está a sua vida, nós podemos dar isso como exemplo, pessoal. Eu só venho aqui falar, e o Lucas só fala na quarta-feira, coisas que nós fazemos. Nós falamos que temos o objetivo de participar do clube de 10 mil pontos. E só vou fundar o clube de 10 mil pontos quando nós estivermos fazendo 10 mil pontos, porque essa é a nossa meta. Não vamos colocar a meta para uma pessoa que nós não fazemos, porque isso não é liderar pelo exemplo. Essa é a nossa meta, né? Então, estamos nos esforçando para que ela aconteça. Mas a parte do foco, o que eu falo aqui às segundas-feiras, e o Lucas fala às quartas, são coisas que nós dominamos. E por isso nós vemos aqui na frente de vocês falar. É questão de foco. A nossa vida no último 1 ano, poderíamos falar que estávamos de férias, só curtindo outras coisas. Tivemos todos os tipos de situações diferentes, de mudança de vida, de mudança de rotina, de mudança de país, de coisas na vida pessoal, todas. E a gente o máximo que nós fizemos foi sentar e adaptar a essas novas rotinas. Adaptar as novas rotinas. Teve todo tipo de coisa, todo tipo de estrutura diferente que poderíamos falar que, perdeu o foco, vamos de novo. Perdeu o foco, vamos de novo. Não. Estamos focados no que nós concordamos que é importante estar. Não quer dizer que estamos negligenciando as áreas da nossa vida. Sim, tudo isso educando e criando uma criança de 8 anos, um bebê de 1 ano, estando aqui perto da família, enfim, não é que nós fazemos 24 horas Herbalife. Nós conseguimos colocar a Herbalife na nossa vida, sim, ela é a prioridade, porque o pilar da nossa família, a segurança da nossa família, a estabilidade emocional da nossa família, é óbvio que vem da parte financeira, fluxo de dinheiro fluindo no caixa.
Não queira achar que a sua vida, sem ser materialista, ela funciona sem dinheiro, porque você pode usar o dinheiro para várias coisas, para comprar coisas, para realizar coisas, para investir, para qualquer coisa. Se você não cuidar desse pilar, os outros não vão funcionar. Você precisa estar emocionalmente bem. Emocional, a situação financeira, ela influencia o seu emocional. Quando você está com uma instabilidade financeira, o seu emocional está muito abalado. Quem já passou por uma fase financeira ruim pode saber que o emocional abala muito. Então, você precisa, sim, que aquela estrutura nunca se perca, para que todo o resto funcione bem. Então, do mesmo jeito que o quebra-cabeça para dar certo o trabalho, a vida tem os pilares. Se a sua família não está estruturada, vai ficar tudo uma porcaria. Né? O seu pilar não está correto. Se você não tem a sua vida espiritual, também não vai ficar correto. E a financeira é um desses pilares. Você precisa cuidar desses pilares. Mas dentre as maneiras de cuidar desses pilares, tem que ter na rotina. Não pode estar simplesmente no papel, na teoria. Eu não posso perder meu fluxo diário. Não, ele está lá na nossa rotina. Então, quando você entende essa parte, tudo realmente flui e fica realmente muito melhor. Então, quando a gente fala disso, realmente você tem que ter o foco total em energia. E essa energia está focada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa, Priscila, você não descansa? Descanso. Você não passeia? Passeia. Você não sai e vai para um churrasco e toma uma cerveja? Sim. Às vezes até mais de uma cerveja? Sim. Não quer dizer que a minha cabeça deixou de pensar o que eu faço. Não tem possibilidade de eu estar num ambiente. Não tem, porque a minha cabeça já pensa assim, que eu já não estou vendo todas as pessoas que estão dentro do recinto e quem tem a potencial para o produto e quem tem a potencial para o negócio. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque a Herbalife é a coisa mais importante da minha vida? Não, porque eu sei o quanto a Herbalife é especial e pode afetar a vida da outra pessoa. Porque eu sei onde eu estaria hoje. Nem sei, na verdade, mas imagino, sem Herbalife. Eu sei que eu entrar no ambiente, eu sei que tem pessoas ali acima do peso, eu sei que eu posso ajudar ela com os produtos. Eu não sei quem tá ali, que a vida financeira não tá bom, eu sei quanto eu poderia ajudar com a Herbalife. Então não é que eu vou chegar e atirar e sair metralhando sobre a Herbalife, mas a minha mente está sempre pensando quantas vezes eu não estive em algum lugar já para pegar o contato para uma próxima oportunidade, para já ter um novo primeira linha, ter um novo cliente. Por quê? Porque isso já está fato. Porque se eu não pensasse nisso o tempo todo, se eu negligenciasse essa parte, eu estaria pensando na outra parte. Ou só na diversão, ou só na festa, ou só em outras coisas. E isso não faz parte. Se nós escolhemos o caminho da Herbalife para mudar a nossa vida, ele está permanentemente na gente que as pessoas conheçam sobre os produtos do negócio. Claro, tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo, mas o que eu quero dizer é que eu nunca vou deixar de verificar se aquela pessoa pode estar interessada no produto do negócio, na oportunidade adequada, mas eu nunca vou deixar, porque não quero que passe por mim a chance de estar um dia numa festa ou estar em um lugar, né? Estar em conversando com uma pessoa que eu acabei de estar ali, tem até uma sintonia legal e a semana que vem eu descubro que ela toma os produtos da Herbalife, ou seja, a primeira linha de outra pessoa, porque eu não falei com ela. Pode ser que eu falei e ela não quis entrar na Herbalife comigo ou tomar os produtos comigo e quis com outra pessoa. Ótimo! Você acha que eu me sinto mal por isso? Não, eu sentiria mal só se eu não tivesse falado. Porque quando você fala, você sabe que a pessoa escolheu. Ela não escolheu você, mas não foi uma negligência da sua parte, entende? As pessoas são diferentes. O que seria do branco se todos gostassem do preto? O que seria do verde se todos gostassem do amarelo? Só que o nosso papel não é querer que a pessoa nos escolha. O nosso papel é verificar que não foi por falta da nossa ação que essas pessoas não tivessem entrado no nosso negócio. E dessa maneira de pensar, isso é pensar Herbalife 24 horas, tá? Não é fazer Herbalife 24 horas. Porque nós não fazemos Herbalife, nós comemos, nós dormimos, nós nos divertimos, nós fazemos de tudo. E quanto mais nós nos comunicamos com outras pessoas e saímos e fazemos coisas, ainda aumenta o potencial de achar pessoas, né? Porque nós não achamos pessoas só dentro de casa. Por mais que a gente fique no celular fazendo contato, a gente não faz só contato, a gente também seria bloqueado, a vida também seria muito chata. A gente faz um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. E assim, essa soma de coisas, quando você pensa na Herbalife dessa maneira, é que você está sendo coerente com o seu futuro, né? E agora, uma mudança radical de vida requer uma mudança radical de pensamento. Você precisa mudar radicalmente seu pensamento, você vai mudar pequenas coisas no seu dia a dia, você vai agir diferente, a sua cabeça vai mudar. Ah, mas todo mundo já sabe que eu faço Herbalife. Não, todo mundo e ninguém
são a mesma pessoa. Não sei se você já ouviu falar disso. Todo mundo e ninguém são a mesma pessoa. E outra coisa, nem todo mundo e nem ninguém estão no mesmo momento de vida. Uma pessoa que te falou não para ela mesma, tá? Ela não falou para você há 10 anos atrás, não é a mesma de hoje. Uma pessoa antes da pandemia não é a mesma de agora. Uma pessoa que você conhece quando eu conheci na Herbalife quando eu tinha 24 anos, não tem a mesma saúde, a mesma forma física de hoje que eu tenho 41. Não tem. Então, a vida é cíclica. Pessoas precisam, a todo momento, mudam a vontade, as necessidades, a situação financeira de vida. Então, as pessoas, elas podem estar abertas agora e você nem sabe. E, às vezes, a pessoa tem vergonha de falar com você, porque já te falou não, porque te conhece e acaba se interessando pela vai tentar, sei lá, ficar lá curioso com outra pessoa. Não sabe que você pode. Eu estou cansada de, mesmo tendo esse pensamento que eu acabei de explicar para vocês, de ouvir eu e Lucas, as pessoas acham que tem que comprar o produto da Herbalife de outra pessoa, porque elas acham que o presidente da Herbalife não vende produto. Então, quando a gente, às vezes, está em algum lugar e faz alguma piada, precisando emagrecer. Ela, mas de quem que eu vou comprar o produto da Herbalife? Vocês já são presidente. Ué, da gente. Vocês ainda vendem? É lógico. E cada vez que a gente está num lugar, quando eu respondo é lógico para um, se eu estou num grupo de pessoas, já tem 15 ouvindo, já tem mais outros, a pessoa indica outra. Gente, nunca deixe de falar. Nós somos as nossas melhores propagandas e devemos sempre ser. Não esqueça que o segredo de uma marca forte é que ela está sempre sendo lembrada. Quem não é lembrado é esquecido. Haja visto as propagandas que mais aparecem na televisão são de marcas que você já conhece. Ou você acha que a Coca-Cola precisa fazer propaganda para você saber que ela existe? Você acha que o McDonald's precisa fazer propaganda para você saber que ele existe? E a propaganda deles está na televisão toda hora. Por quê? Para você ficar lembrando ou ficar com vontade de comer isso ou de beber aquilo. Então, se nós somos nossa própria marca, nós temos que lembrar, seja através da camiseta, seja com pequenas mensagens subliminares, com pequenas coisas, seja tomando produto em público. E lembra, sempre naquela linha fina, não somos os chatos da Herbalife, mas temos que deixar a mensagem subliminar sempre presente. Não é porque você não vai falar toda hora da Herbalife com todo mundo que você vai deixar de a sua mensagem subliminar ficar no ar. E como eu faço isso, Priscila? É treino. Nós treinamos, porque é o que nós fazemos aqui, né? Então é importante a gente saber isso. Cada vez que você treina, você vai ficando mais forte e você vai tendo a sua segurança, né? Igual, uma pessoa dirige bem porque ela dirige muito. Tudo que a gente faz muito bem é porque a gente faz muito. Então, a gente precisa fazer muito essas coisas para realmente isso se tornar muito importante. Se você entender que quando você faz bem isso, você está achando o seu próximo diamante, você pode garantir o futuro dos seus filhos, você nunca mais vai deixar de fazer, porque você nunca sabe quem é a pessoa que está ali na sua frente, tá? Então, é isso que a gente tornar a nossa meta obsessão. E entender, tá, que para você conquistar qualquer coisa na Herbalife, qualquer coisa, você só depende de você. E só depende de duas coisas, que é fazer novos clientes e fazer novos consultores. Se você entender isso, você entendeu tudo. Esse é o nosso objetivo diário. É o objetivo final diário. Então, não importa como você vai fazer isso, o que importa é que você faça isso consistentemente. Nós tivemos que nos adaptar, eu e o Lucas, tivemos. Por quê? Porque nesse trabalho nosso de ter uma rotina diferente, não fazemos os dois exatamente a mesma coisa. Durante muito tempo da nossa vida, da minha vida, da Herbalife, era sempre eu fazendo tudo e ele fazendo tudo. Aqui a gente teve que fazer pequenas divisões. O que aconteceu, o que muda é que não pode alterar o resultado final. Eu preciso fazer muito mais massivamente o que eu fazia da parte da prospecção, e ele faz muito mais massivamente fechamentos. Os dois fazemos essa primeira parte, não tem dúvida nenhuma. Só tem muito fechamento porque são os dois ali fazendo muita coisa. Mas é importante que você faça. Ah, Priscila, você falou que faz em dois e eu tô sozinho, eu não sou casal. Lembra que eu falei para você? Você está competindo com você mesmo? Você precisa se tornar uma melhor versão de você. Eu não estou competindo com ninguém. Não é porque eu me inspiro no Fit Couple, não é porque eu me inspiro nas pessoas que estão crescendo que eu estou competindo com elas. Eu estou pegando inspiração e motivação para tornar o melhor possível o que eu faço. E é assim que a gente tem que fazer. Não tem que se sentir mal. Não é uma cobrança. Ah, mas eu não gosto de assistir treinamento toda hora porque eu vou me sentir mal, porque eu vou me sentir cobrada, eu vou me sentir
ai, com um fardo muito grande, ninguém se sente nada por ninguém. Isso é uma coisa que cada um de nós faz ou não faz com nós mesmos. Nós assistimos os treinamentos, nós crescemos na Herbalife, que é para nos inspirar. E sim, algumas vezes nós ouvimos que a gente sair da zona de conforto, claro. A gente não vai falar que uma pessoa muda a vida completamente, fica com uma vida extraordinária, sem fazer nada que não goste. Sim, a gente se sacrifica por um período. Teria me sacrificado muito mais, mas muito mais se eu soubesse o quanto é a vida de presidente boa. Nos altos e nos baixos. Mesmo nos baixos, ela já é extraordinária. Então, eu teria me sacrificado muito mais. Por quê? Porque vale a pena. Só de você saber que vale a pena, tudo que você pode conquistar, se você entende o seu objetivo final, fica muito mais fácil, tá? Então, como eu falei aqui, vamos lá, das peças do quebra-cabeça. A número 1 é o resultado com a sua imagem pessoal. A número 2 é você se tornar obcecado pelas suas metas. A número 3, eu falei muito dela semana passada, que é a atitude all-in, que é você pular de cabeça, é a atitude tudo ou nada, você diminuir suas opções. Hoje a gente fica muito desfocado com as coisas, e para você ser focado, você tem que diminuir, porque quem tem tudo não tem nada. Tenho falado muito disso aqui, menos é mais. Foque no que importa, tá? Corta as suas distrações. Ah, mas eu não faço muitas distrações, eu não tenho tantos hobbies e tal, eu estou focado no meu trabalho da Herbalife. Distrações dentro da própria Herbalife. Corte muitas opções de caminho, muitas opções de treinamento. A gente fica confuso. Onde tem confusão, não tem produção. Então, quando diz pular de cabeça, é você escolher o seu caminho, acelerar. Não brinca com seus sonhos. O que é brincar com seus sonhos? Brincar de fazer Herbalife. Ah, essa segunda eu vou entrar, essa segunda eu tô com sono. Ah, mas eu já entrei de manhã, não vou entrar na hora saudável. Ah, mas eu entrei na hora saudável, treinamento da noite, não tô afim. Ah, o STS online, não sei. Ah, gente, é a sua vida, não é a minha. Você não entra porque o seu patrocinador pediu, ou porque eu pedi, ou por causa de qualquer outra pessoa. Você entra por você. Você entra pelos seus sonhos, você entra pelas suas metas. Leve Herbalife a sério e Herbalife te levará a sério. Foque de verdade no que precisa ser, em fechar todos esses pontos do quebra-cabeça e se melhorar a cada dia, e o seu cheque vai melhorar a cada dia. Eu não tenho dúvida que é exatamente assim que funciona. O quarto então o 3 é a atitude all-in. O quarto é lidere pelo exemplo. Você quer construir um time poderoso, você precisa ser o melhor modelo possível para a sua primeira linha, tá? Ensinar na prática, ter padrões altos. E quando a gente fala, eu vou repetir de novo, o que quer dizer liderar, por exemplo? Ai, meu Deus, tem que fazer 30 mil posts de volume pessoal, igual os americanos? Não, tem que ser o melhor de você a cada dia. Para você ser um líder que é seguido, você não tem que ser um líder que é perfeito, você não tem que ser um líder que está lá porque ninguém consegue o tempo inteiro estar no melhor momento de impulso pessoal. Você só vai ser bem seguido, você vai gerar credibilidade para as suas pessoas quando você estiver todo dia trabalhando para ser melhor do que você é. Então, se amanhã você estiver um pouquinho melhor, seja no seu resultado da imagem, do produto, da atitude e fazendo o trabalho de cliente e consultor, você já está sendo um ótimo exemplo. Então, o que é ser um bom exemplo? Anota para você, que às vezes a gente confunde, ouve muitas coisas e até se perde nisso, até desanima, né? Ah, não posso recrutar agora porque não estou sendo um bom exemplo. Um bom exemplo é só a gente ser melhor do que a gente é. É só a gente estar hoje com o olhinho mais brilhando do que a gente estava ontem. É assim que funciona a gente se tornar a melhor versão da gente mesmo, tá? É isso, tá? Então, dê o seu melhor e isso vai se duplicar. Cada um vai melhorar um pouquinho e vai ser incrível. Então, claro, tem uma dica. Tudo começa no seu volume pessoal. Porque no final das contas, tudo tem que se resumir a alguma coisa. É você se melhorar no seu volume pessoal é o início. Por quê? Porque lá é que está o resultado final. Então, tudo que você fizer o mês todo para ser uma melhor atitude, tá sempre com os melhores pensamentos, trabalhando para se tornar uma melhor versão de você, focando na sua prospecção. Você tem que ver se isso está refletindo no seu volume. Por quê? Porque todo o seu futuro está no seu volume pessoal. Meu futuro está no meu volume pessoal. Fala, nossa, mas seu futuro não está nos seus royalties? Os meus royalties são resultado do meu volume pessoal que eu já fiz. E ele refletiu nesses royalties. O meu futuro está no meu volume pessoal de agora. Porque é esse volume pessoal de agora que vai se transformar nos royalties de amanhã. Então, saiba que volume baixo, ele dá possibilidade baixa
de melhorar o seu futuro. Então, essa é a dica para você entender por onde você pode começar a se melhorar. Você não pode forçar a duplicação. Ela acontece o tempo todo com a sua lateralidade, com você liderando seu exemplo. Então, para terminar essa parte, só para você entender o que é liderar pelo exemplo, por exemplo, hoje é o último dia do mês. É o último dia do mês. Como eu sei que alguém está focado em se melhorar, em se tornar a melhor versão de si mesmo no dia a dia? É porque em agosto a pessoa fez o melhor mês de volume pessoal da vida dela? Não, não é. Por quê? Porque nem sempre é. Cada tem uma combinação de coisas. Como eu sei? Quando a pessoa fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha. A pessoa, como é que eu sei disso? Primeiro, se a pessoa ela abriu a qualificação dela ou não, que está tendo agora na Herbalife, né, do volume, eu sei que ela está se esforçando para ela fazer aquele volume, que é a promoção do incremento do volume, é uma coisa. Mas tem uma coisa, um detalhe muito pequeno que eu percebo que a pessoa está atenta em crescer. E você pode perceber isso para você. É quando aquela pessoa que eu, por exemplo, eu vou entrar hoje, eu gosto muito de entrar no dia 31 para ver o volume, e depois no dia 1 e no dia 2. Por quê? Porque eu sei hoje como está o volume da pessoa. Nos últimos dias dos meses, né? Porque às vezes a pessoa não faz no último dia exatamente, mas no último dia. A pessoa fez o melhor dela. Quando ela está ali com uma pontuação que ela termina de completar. Quando a pessoa termina de completar, seja por causa de 10 pontos, 20 pontos, 100 pontos ou 200 pontos, eu sei que ela está trabalhando para ser a melhor versão. Por exemplo, não dá para achar que alguém tá focado e profissionalmente na Herbalife quando a pessoa está lá com, sei lá, 480, 1.490, 2.100, 3.200. Não importa se é muito volume ou pouco volume, você entende? Quando ela não completou, você tem que completar. Na Herbalife tudo tem que inteirar, entendeu? A pessoa inteira. Ela inteira o 500 pontos, caso para ela essa seja a pontuação que falta. Ela inteira o 1.000, ela inteira o 1.500. Ela inteira o 2.000, ela inteira o 2.500, ela inteira o 3.000, ela inteira o 3.500, ela não deixa o ponto aberto. Quando você não deixa o ponto aberto, você percebe que a pessoa foi lá e fez o melhor dela. Ela terminou dentro daquele próximo ponto, ela não deixou uma pontuação aberta. E se todo mundo tem esse hábito, você tem esse hábito, você tem o hábito disso na sua equipe, você está puxando para se tornar uma melhor versão de você mesmo. Você não está competindo com ninguém, não é o volume de uma outra pessoa, não é uma competição com outros, não é uma promoção outra, é com você, certo? A nossa pontuação do incremento da Herbalife primeiro mês, nós já fizemos. Nesse mês de agora, o que nós estamos buscando, tanto eu como o Lucas, eu sei que eu vou terminar, tem uns prêmios ainda caindo, vou ver quanto que vai dar isso até o final do dia, que todo dia tá caindo uns pigados, graças a Deus, dos fechamentos, e eu vou completar. Vai completar para quanto, Priscila? Eu vou completar para o próximo. Para o próximo que está faltando ali. Por quê? Porque eu estou falando para vocês uma coisa que não pode ser que eu não faça. Eu estou trabalhando para me tornar a melhor versão de mim. Esse é meu objetivo do ano. Essa é a minha preparação para essa ser a melhor década da minha vida. Eu não posso querer que essa seja a melhor década da minha vida fazendo mais ou menos. Não tem sentido. Faz sentido isso para vocês, gente? Ficou clara essa parte do inteirar? Vocês entenderam o que significa isso? Que é inteirar o que foi para você. Não é um volume, uma promoção, nada. É quanto você fez e você dá aquela melhoradinha final que falta para mostrar que você é comprometido com o seu próximo patamar. Sim? Então, esse é o quarto. O 5 é identificar e desenvolver líderes. Vou deixar para falar sobre isso a fundo em uma conferência só sobre isso. Isso também já é uma coisa mais detalhada para tabulador. Mas só para resumir em 2 frases, para vocês ficarem muito animadas, o que significa identificar e desenvolver líderes? Significa que não importa se você... Tem muita gente que é assim, eu não sei se eu sou líder, né? Então, eu nunca vou ser presidente da Herbalife. Tem muita gente que me fala isso. Eu não sei se eu sou uma estrela, então como é que eu vou poder crescer no plano de marketing? Tem gente que tem esse pensamento, eu não sei se você tem, ou se alguém do seu grupo já falou isso para você, mas eu vou te dizer uma coisa. Virar presidente da Herbalife não tem nada a ver com você. Porque aqui não estava se identifique como líder. O 5 é identifique e desenvolva líderes. Não está escrito se identifique e se desenvolva como líder. Significa que não importa o quanto estrela você seja ou não seja, para virar presidente da Herbalife, para ter um grande grupo na Herbalife, é quantos líderes estrelas você tem na sua equipe. Então, não tem a ver com você.
É claro que por isso que a gente dá o exemplo de ser o melhor que a gente pode. Cada um aqui tem um potencial de chegar. O maior objetivo é você se tornar a melhor versão para você, você ter pessoas no seu time que fiquem a melhor versão delas e assim todo mundo cresce. Então, esse é o resumo bem curto de como desenvolver líderes. Eles não têm que ser a sua cópia, o potencial deles não tem que chegar ao seu máximo de potencial. Cada um aqui está dando o seu melhor dentro das suas possibilidades. Eu quero muito recrutar alguém que seja muito melhor que eu. Faço questão de recrutar muitas pessoas que sejam muito melhores do que eu. Não estou competindo para ser a melhor da minha equipe. Estou competindo para ser o melhor que eu posso. E que bom seria se todos nós conseguíssemos recrutar pessoas melhores que a gente. Quem aqui não quer recrutar a pessoa melhor que você? Se você não quer, daí a pessoa não entendeu nada, né? Porque quem tem ego não tem dinheiro. Eu quero ser uma das pessoas da minha equipe que faz o melhor. Eu quero ser uma inspiração de dar o melhor. Não quer dizer que ser uma inspiração nos torne os melhores da equipe. E outra coisa, não precisa ser o melhor da equipe para ser uma inspiração. Isso é legal você saber também. Conheço muitos líderes top do mundo, por exemplo, Michael Cohn, um dos líderes mais respeitados por pessoas com um PIN bem maior abaixo, que entendem essa parte da inspiração. Então, você não vai deixar de ser inspiração para ninguém, caso tenha alguma coisa assim no fundinho do ego pessoal, pensando, que se você tiver alguém que tem um PIN maior que o seu abaixo, muito pelo contrário. Você sempre vai ser inspiração se você estiver trabalhando para ser o melhor de você mesmo. E para fechar com chave de ouro, né, é o sistema. O sistema é a cola de todas essas peças. Não importa qual a ferramenta você tem, qual a sua atitude, quantas primeiras linhas você tem, o quanto você lidere pelo exemplo, se você não estiver totalmente conectado com o sistema da Herbalife. Esse é o maior exemplo de todos os líderes da Herbalife que estão crescendo como nunca cresceram, o quanto eles entendem que o sistema, desde o desenvolvimento pessoal, que é Mark Hughes e Jim Rohn, desde a maneira como você ensina as pessoas a tomarem os produtos, o foco maior são os produtos da Herbalife. Sim, com os hábitos, a maneira que a gente faz, a maneira que a gente ensina. A gente tem que ser a pessoa que ajuda eles chegarem ao hábito. Sim, eles têm que querer estar conectados na gente, mas é o sistema da Herbalife. Então, hoje, mais do que nunca, para cliente tem já o sistema Premium, então eles já ficam conectados na Herbalife. Seu maior objetivo tem que ser na sua cabeça. Se você ainda não pensou nisso, eu espero que já tenha pensado muito nisso. Dormir e acordar pensando quantas novas primeiras linhas você vai ter na extravaganza de 25 anos da Herbalife do Brasil, quantos clientes você vai ter hoje na Hora Saudável, todos os seus consultores participando do treinamento e quando vai ser o máximo que você vai dar o seu melhor para se qualificar para os Honors. São os eventos Herbalife de pequeno, que é desde o treinamento do cliente, né, da Hora Saudável, até o máximo, que é o Honors, que você tem que ter muitos royalties para chegar lá, mas tem as suas metas de ir, estar e levar mais pessoas de primeira linha com você. O maior sistema de alavancagem seu, da sua vida, do seu negócio para trocar de PIN é o sistema da Herbalife. Nunca dê um tiro no pé do seu negócio. É esse sistema que te ajuda a alavancar. É ele que transforma o seu cheque de R$1.000 para R$10.000. É ele que transforma um cheque de R$10.000 para R$100.000. É ele que transforma um de R$100.000 para $100.000 e além. Quando você não entende como que uma pessoa ganha menos e outra ganha mais, é simples. Se você está num grande evento da Herbalife assistindo um top líder, a diferença dos cheques é quantas primeiras linhas cada um deles tem dentro desse evento. Se a sua cabeça pensar assim, se você focar todos os dias em lapidar essas seis peças, eu ouço todos os dias esse treinamento do Jorge da Concepción, todos os dias mesmo. Eu sei que eu estou no caminho certo. Eu desejo para vocês que vocês tenham uma semana incrivelmente maravilhosa, que hoje seja o foco do resumo de tudo, que por acaso hoje é o último dia do mês, hoje já caiu uma segunda-feira em agosto, de você fazer o seu melhor hoje, porque é um dia único, hoje nunca mais vai ter, nunca mais vai existir 31 de agosto de 2020, nunca mais vai existir uma chance de você terminar o seu 8º mês de 2020 fazendo o seu melhor. Faça o seu melhor dia após dia. Só por hoje dê o seu melhor, faça o seu melhor hoje que você puder e amanhã você começa o mês de setembro, mas termine o mês de agosto dando o seu melhor por você mesmo, pelos seus sonhos. Tem aquela sensação de dever cumprido. Não começa setembro de qualquer jeito, não. Começa setembro falando, olha, eu não sei, agosto foi maravilhoso, vou terminar melhor ainda. Meu agosto foi muito bom, mas eu quero terminar melhor ainda. Eu quero que hoje fazer o máximo de fechamentos dos pontos de cliente e terminar ali e completar a próxima pontuação. Esse é meu pensamento. Quando eu digo meu Priscila e Lucas. Esse é o pensamento que a gente tem. De acordando animadíssimo para fechar o melhor possível mês. E amanhã
Hoje eu quero deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu fiz o meu melhor. O melhor que eu pude, não o melhor competindo com ninguém, o melhor que eu pude, Priscila. E amanhã começar setembro para que seja melhor ainda que agosto. Para ser melhor ainda que agosto tem que terminar bem, né? Eu quero nivelar por cima. Eu quero que agosto seja o melhor mês, para setembro ser melhor ainda e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Beijo para vocês. Verifiquem as suas equipes, o desafio do incremento. Veja quem está quase acabando. As pessoas novas às vezes não fazem conta, não fazem ponto. Ajuda elas fazendo a parte de completar. E se você é só você, faça isso com você. Se não, vai fazendo com as suas pessoas e assim termine o mês da melhor maneira possível para a gente começar um setembro maravilhoso e que 2020 nunca saia do foco, que você pode conquistar todas as metas que você tem. Só depende de você. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!